Glória a Deus. Por favor, abra suas Bíblias em primeira carta de João. Está lá próximo ao Apocalipse. Glória seja dada a Deus. Os que chegaram após a minha saudação inicial anterior, eu já tive aqui no altar. Sejam todos bem-vindos. Feliz ano novo para vocês. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção. Amém, amados? Glória a Deus. Irmão, nós vamos falar e ver um assunto que trata sobre um pouco de comunhão. Nós observamos, primeira carta de João, deixa aberta aí, já eu lhe dou o versículo. Nós observamos que a Bíblia Sagrada e o propósito principal das Escrituras, principalmente das cartas escritas à igreja, é a questão de unidade, a questão de comunhão. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós não vemos tanta a exigência ou tantos assuntos bíblicos relativamente na Bíblia falando sobre a comunhão, porque o povo era um povo mais disperso. O povo tinha suas tribos, o povo tinha os seus líderes, né? E o que imperava dentro desse contexto para o Antigo Testamento era a palavra de Deus para poder guiar o povo, levando o povo para viver e chegar a um destino, a uma terra boa, a um lugar legal, a um lugar bacana, porque o povo vivia como nômades. Nômades, pessoas que vivem sem terras, né? E Deus tinha o desejo de dar uma terra para o povo. Então Deus, mesmo lá no Gênesis, com a queda do Adão e da Eva, eles saíram errantes pelo mundo, conforme a Bíblia diz, e eles saíram sem beira. Mas Deus já os havia visto e os amado ao ponto de dar um lugar para eles, porque eles não tinham paradeiro. E aí vem peregrinando o povo de Deus. E aí chega Moisés, orienta o povo, instrui o povo, dá a palavra ao povo, e o povo aprende sobre Deus, que Deus os ama e que Deus tem uma terra boa, aonde eles não vão precisar mais lutar por terra. Amém? Aí quando chega a era igreja, esse tempo que nós vivemos, nós vemos agora os assuntos de Mateus até o livro do Apocalipse, que muita coisa já aconteceu e outras estão por acontecer, que é os últimos acontecimentos da era da humanidade. Nós vemos o assunto muito sendo reforçado sobre a unidade e sobre comunhão. Por quê? Agora o povo deixou de viver disperso para viver em comunidade. Então agora o homem e a mulher, eles vivem em comunidade, eles estão dentro de um templo, eles estão se reunindo em algum lugar, e dentre a reunião da comunidade, entre as pessoas que estão se reunindo, há muitas ideias diferentes, há muitos pensamentos diferentes. Então são pessoas de diversas etnias, são pessoas de diversos segmentos, de famílias distintas e que se reúnem. Então aí vem a palavra de Deus nos orientando como nós nos mantermos juntos, como nós nos mantermos unidos. Amém, queridos? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão. Ó, que coisa maravilhosa para se ouvir no primeiro culto de um ano novo. Abra, por favor, a sua Bíblia, já deve estar aberta em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vocês estavam com saudade dos cultos, gente? Amém, eu também estava, irmãos. Eu amo congregar, eu amo vocês, eu amo a Deus, eu amo tudo que é de Deus, amém? Aleluia. Versículo de número 3 a seguir diz assim. Obrigado, Fabi, Deus abençoe. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a vossa alegria seja, para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Versículo 3: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos. Irmãos, todo o evangelho de Jesus foi estruturado pelo próprio Jesus. Tudo que ele viu de interesse da parte de Deus para que a humanidade, para que o povo, para que o ser humano se desenvolvesse ao ponto de ter Deus como Senhor e agradar a Deus com as suas vidas, foi o próprio Jesus que trouxe.
E aí nós vemos que um período muito curto, Jesus teve de passar esses ensinamentos para os apóstolos, para os nossos irmãos, para os discípulos, que veio próximo dele, e ele instruiu esses homens para que levassem esta palavra, este evangelho a outras pessoas. Então, quando o apóstolo João escreve dizendo que o que vimos e ouvimos, ele vai dizer que ele testemunhou de forma ocular o que ele vai passar. Então nós observamos que não só o apóstolo João, como Pedro, como os demais apóstolos, eles presenciaram, eles são testemunhas ocular do Senhor Jesus Cristo. Eles viram na prática o que Jesus falou e o que Jesus fez. E por isso nós temos aqui, na introdução do versículo de número 3, dizendo: o que vimos e ouvimos. É isso que nós vamos proclamar. E vocês, como igreja de Jesus, nós como igreja de Jesus, precisamos aprender. Irmãos, e o aprender precisa haver esforço. Porque deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós dizemos que sabemos, mas nós não nos esforçamos para poder aprender mais. Você sabia que quanto mais você dominar uma área, um assunto, mais perito você vai ficar? Mais leve essas coisas se tornarão para você? Porque muitas pessoas às vezes, elas dizem que sabem, mas no final elas só ouviram. E aqui o apóstolo João está dizendo assim: olha, nós vimos e nós ouvimos, e vamos passar isto para vocês. Da forma que nós ouvimos Jesus falar, da forma que vimos Jesus fazer, nós vamos proclamar isso a vocês. Com quais objetivo? Olha o objetivo lá no versículo 4. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. O versículo 3 ele diz que o que ouviu e que viu, isso ele vai proclamar para que também tenhamos comunhão. A comunhão, ela é desenvolvida, a palavra grega para comunhão é koinonia, a pronúncia grega, que por sua vez quer dizer, é a expressão clara de pessoas que se reúnem. Então nós nos reunimos aqui, nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de um grupo de pessoas cristãs, crentes, e nós dependemos muitas das vezes um dos outros. Nós precisamos um dos outros, porque ninguém aqui, irmãos, vive em um mundo isolado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Agora essas precisões precisam ser entendidas de que forma? Nós precisamos um dos outros, porque também há o abuso. Quando sabemos que nós somos crentes, somos bonitinhos, né? Que eu preciso de você, você precisa de mim. Há quem abuse disso. Há quem não coloca limite, ou limites dentro disso. Não é porque você precisa de mim, eu sei que eu preciso de você, e que a Bíblia nos obriga, vamos usar esse termo, nos ajudarmos uns aos outros, que eu vou lhe explorar, que eu vou abusar da sua boa vontade. Tem limites. E quando nós falamos de comunhão, parece-me que dá a entender que comunhão é você sempre me servir e eu sempre lhe servir. Não, não é isso. Comunhão é eu ter ações e ter atitudes que faça com que você tenha sua vida boa, tranquila, que nada lhe falte. Porque a Bíblia nos orienta que quando estamos enfrentando um momento difícil, que nós devemos comunicar esse momento difícil a quem? Aos santos, aos outros irmãos. E nós precisamos de fato começar a viver isto. Se você está vivendo um problema ou está tendo falta de alguma situação, procure a direção da igreja. Participe da direção da igreja, mas não comente com qualquer pessoa. Porque muitas das vezes você vai comentar com alguém, você vai falar com alguém, você vai dizer para alguém e você está falando para a pessoa errada. Mas traga a sua precisão, traga a sua necessidade
para a direção da igreja. E a Bíblia diz que quando nós compartilhamos, quando nós denotamos as dificuldades, as nossas faltas aos santos, os santos precisam agora tomar uma atitude para poder nos suprir. Mas não é porque o meu irmão vai me atender, não é porque o meu irmão vai me suprir, não é porque o meu irmão, a palavra de Deus orienta-o a me ajudar, que eu tenho que explorar o meu irmão. Aqui na Ademax nós sempre ministramos para ninguém andar na casa do outro. Nós não devemos ter comunhão um na casa do outro frequentemente, irmãos. Nós vamos na casa um dos outros, mas não direto. Porque às vezes o estar rotineiramente na casa um dos outros, isso incomoda. Isso incomoda, amados. E nós não podemos atropelar o processo. Então eu vou na sua casa de vez em quando você precisa, a gente vai, ora, se reúne, né? Ou hoje eu senti saudade de você, passei lá agora uma vez, e sempre na sua casa, isso vai causar peso. Aí é onde nós precisamos ter o pastor para poder orientar, porque talvez você não tenha coragem de falar, irmão, por favor, você está vindo muito na minha casa. Amém, gente? E aí Deus dá essa palavra ao pastor, fala lá para o povo lá, que comunhão não é um estar na casa do outro direto, porque isso incomoda. Aí, um tempo atrás, acontecia muito isso. Hoje eu creio que devido aos muitos afazeres, as pessoas hoje estão mais ocupadas, acabam não tendo nem tempo de ir na casa um dos outros. Mas nós precisamos ter um cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado de quando também chegar na casa do nosso irmão, da nossa irmã, sabermos como nos comportarmos, sabermos o que vamos falar, sabermos o que nós estamos ouvindo, porque nada pode ferir a nossa comunhão, nada pode ferir a tua comunhão com Ele, porque isso é muito frágil, irmãos. Hoje nós vivemos em uma comunidade onde os crentes que congregam até mesmo na mesma igreja são distintos, são diferentes, são estranhos uns para os outros. Por quê? Porque não souberam como colocar-se a comunhão, não souberam como lidar com a comunhão. Quando eu digo que amo, eu não saio de cima da pessoa, eu estou na casa da pessoa e digo, não, isso não é amor, isso é encheção de saco. Você me ama e você tem ações, porque quando eu preciso, você está junto comigo. Preciso de oração, você levanta na sua casa. Rubens, vamos orar. Deus, por certo, já se levantou, a vitória já existe. Deus vai abrir o seu entendimento e a vitória vai se manifestar. Muitas das vezes, irmãos, não precisamos estar juntos, um atropelando o outro. Veja essa situação do capítulo 2, versículo de número 10. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Quem ama seu irmão, está sendo projetado a King James? Deus abençoe. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nesse irmão que diz que ama o outro irmão, não existe motivo de tropeço. É uma responsabilidade nossa fazer com que o nosso irmão sempre vá bem. Só que quero estar enganado, mas nos últimos tempos nós temos visto e vivido em uma geração de crentes aonde todo mundo está olhando para o seu umbigo. Eu faço o que me dá na teia, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, eu vou onde eu quero, e se dane o meu irmão. Irmãos, não é isso que a palavra de Deus ensina. De acordo com o que João está dizendo, porque João aqui nas suas cartas está combatendo o gnosticismo. Ele está combatendo o ensino ao contrário que estava penetrando na igreja. E é um dos livros que João muito toca, mais de 22 vezes ele vai falar sobre a questão do pecado. Para uma igreja salva.
Porque mesmo a igreja salva, mesmo a igreja que crê em Deus e na sua palavra, ela carece ouvir sobre a questão do pecado. Porque o pecado não deixou de existir depois que você se tornou crente. O pecado não foi abolido do mundo depois que você recebeu Jesus como Senhor. Muito pelo contrário, o pecado cada dia que passa ele só se aumenta. O pecado cada dia que passa mais ele pega forma. O pecado, quanto mais o dia passa, mais ele está se encorpando. E nós precisamos ter cuidado com o pecado. O versículo 10 está dizendo que o irmão que permanece na luz, que ama seu irmão, esse permanece na luz. E nele não há motivo, não há existência de tropeço. Não existe motivo para fazer o outro tropeçar. E nós precisamos viver uns com os outros ao ponto, queridos irmãos, de poder entender que o nosso irmão tem limites. Você sabia que nem todos que estão aqui têm a firmeza que muitas das vezes você tem? Você sabia que a pessoa que está do seu lado aí, ela pode ser mais frágil do que você em coisas, e em outras ela pode ser mais forte do que você? Então é nisso que nós precisamos nos unir, é nisso que nós precisamos demonstrar nossa comunhão, a koinonia. Nós precisamos nos ajudar, irmãos. Se eu sei que meu irmão ele é fraco diante de uma situação, eu vou o cercar. De que forma? Através da oração. Sempre que Deus me dá a oportunidade de se reunir com ele, eu vou falar sobre isto. Porque muitas das vezes o meu irmão ele é fraco diante de uma situação, diante de uma área, mas quando eu tenho a oportunidade de ajudá-lo, eu pioro a situação. Eu pioro as coisas. Porque eu não estou me preocupando com ele, eu não me preocupo com meu irmão, e nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Uma vez que nós amamos o nosso irmão, não pode haver em nós motivo, existência de tropeço. O que é tropeço? É você colocar uma pedra no caminho do outro, é você colocar obstáculo no caminho do outro. E pare bem para prestar atenção. Quantas das vezes, indiretamente ou diretamente, há muitos crentes que colocam tropeço no caminho do outro. Mas não é da mesma igreja, não é da mesma fé, não é o mesmo Deus, não é o mesmo céu que esse povo vai viver, vai morar? É, mas por que eles estão se comportando desse jeito? Então nós precisamos ser daqueles que, se vermos alguém colocando tropeço no caminho de alguém, que sejamos os primeiros a ir lá e remover o tropeço. E isso serão atitudes de comunhão. Mas deixa, nós vemos muito isso, irmãos, e nós estamos indo para a reta final da igreja. Não há mais tempo de brincarmos, não há mais tempo, irmãos. Nós chegamos ao final, aonde daqui a pouquinho nós estaremos nas mansões celestiais. Vamos aplaudir a Deus. Muito perto, muito breve, nós estaremos nas mansões celestiais. Versículo 11, na sequência do que nós estamos lendo, vai falar assim: no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhes turvaram, lhe obscureceram a visão. Isso nós estamos falando para salvos em Jesus. Isso nós estamos falando para um povo cristão e que vai morar no céu. Mas às vezes, o caminhar nessa terra, o pecado que nos cerca de tão perto, faz com que nós mais aborrecemos uns aos outros do que amamos uns aos outros. Porque para amar o meu irmão, para amar a minha irmã, eu preciso recebê-lo, entendê-lo, aceitá-lo ou aceitá-la da forma que ele é. Irmãos, sabia que ninguém vai mudar? Você é tosco do jeito que você é, e eu preciso lhe amar desse jeito. Você não vai fazer me transformar. Eu queria tanto que o meu pastor fosse assim, né? Magrinho, né? Talvez, né? Com mais dinheiro.
Vai saber. Sabe, irmãos, você precisa me aceitar do jeito que eu sou. Gordinho, com pouco dinheiro, por enquanto. Em nome de Jesus. As duas esferas, o gordo e o pouco dinheiro. Yes. Aleluia. Mas nós precisamos respeitar esse limite. Tem irmão que ele nunca vai orar igual o pastor, 2 horas de joelho, 3 horas, meia hora. Ele sempre vai começar as suas orações e vai sentar no banco. Ah, porque meu irmão levanta cedo da oração, ele é do diabo? Não. Se você aguenta orar 1 hora, se você consegue acompanhar o seu pastor na oração, glória a Deus por isso. Hoje eu vi algo que me alegrou, a irmã dizendo: pastor, eu quero orar igual o senhor, com bastante tempo, eu vou orar, esse ano eu vou mudar minha forma de oração, eu vou me dedicar, vou me esforçar mais. Irmãos, isto é louvável. Mas você não pode exigir do seu irmão aquilo que você tem condição de fazer. Amém, gente? Amém. Muitas das vezes seu irmão vai ser limitado para aquilo, para aquela área. Muitas das vezes seu irmão vai ter barreiras. E se existem barreiras no seu caminho, ajude-o a tirar. Mas não coloque mais barreira, porque seu irmão já está cansado, ele precisa, sabe, queridos, respirar. Aleluia. Enquanto nós vamos para um outro texto aqui, procure um dos irmãos do seu lado e diz assim: conte comigo, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Olha lá, hein? Você está falando para ele contar com você. Não deixe seu irmão na mão. Aleluia. Versículo 5 do capítulo 1 de 1 João, que nós estávamos vendo. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Então, o quesito comunhão, a koinonia na linguagem grega, que expressa de forma clara a nossa comunhão, nós temos bases bíblicas de homens que testemunharam de forma ocular, viram o Senhor Jesus se comportar. Olha que amor máximo, olha que amor magnífico. O cara está entre 3, olha que coisa boa, hoje está livre aqui, aleluia. Irmãos, olha que coisa magnífica, o cara está entre 2 malfeitores. O Senhor Jesus está entre 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Sabe, amados, muitos estão dizendo: se é Deus, salva-te a ti mesmo, sabe? E zombando. O outro do lado está dizendo: ah, que nada. Mas um dos pecadores, um dos malfeitores, ele reconheceu, sabe? Esse homem aí nada tem para estar aí. Eu estou aqui porque eu mereço. Mas ele olha para aquele Jesus meigo, olha que amor magnífico, e ele fala: lembra de mim. Ele pediu para que Jesus lembrasse, ou seja, no final lá da eternidade, tem misericórdia da minha vida. Ele olhou para aquele homem com amor e disse: rapaz, ainda hoje, meu Deus, aleluia, ele disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse é verdadeiro amor, irmãos. Esse é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira comunhão que nós precisamos viver um com os outros. Sabe, nós hoje precisamos atentar, porque tem muita gente do nosso meio ou no nosso lado precisando de ajuda. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. E nós não podemos ir jogar o pecado do nosso irmão na cara dele, não. Nós precisamos sentar com ele e falar: irmão, o que você precisa que eu faça? E eu tenho uma resposta de Deus para você que precisa. Se você está de fato precisando e você me procurar ou procurar qualquer uma outra pessoa aqui para lhe ajudar, permita-nos te ajudar. Permita-nos te ajudar, porque a sua vida tem jeito. Qualquer problema que você está enfrentando, que você fala: meu Deus, o que será de mim? Deus está dizendo: tem solução. Deus está dizendo que te ama, amado. Ei, Deus te ama. E o versículo de número 5 diz assim: e a mensagem que dele ouvimos, olha o que João está dizendo, foi dele, do Senhor Jesus, que nós ouvimos. Vos pregamos esta.
E ele vai dizer qual é a mensagem que ele ouviu do Senhor Jesus. Ele vai dizer assim: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Em que texto bíblico lá dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês veem esse versículo expressamente da forma que ele é? Nenhum. Mas João está dizendo: nós ouvimos, nós vimos uma mensagem dele, e a mensagem é essa, a mensagem é esta: Deus é luz, e nele não há uma pequena sombra de treva, sabe? Ele é um raio, ele é um fulgor, ele é um sol, ele é fogo, mostrando que em Deus não há variação, mostrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E você precisa ser igual. Pastor, mas eu posso ser igual? Deve. Você precisa se esforçar, lutar todos os dias contra as tuas vontades, irmãos, porque todos nós passamos por situações de perrengue. Você acha que tem dia que não dá vontade de mandar alguém para casa do chapéu? Você acha porque eu sou crente que tem hora que não dá vontade de vá plantar banana? Você acha porque eu sou crente que não dá vontade de pegar uns e falar: volta por onde você entrou? Dá, mas nós precisamos nos controlar. Nós precisamos ver que agora nós não estamos no mundo de trevas, nós estamos no mundo de luz. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que vier em mim é pastor, é crente. Então o nome de Deus tem que ser glorificado na minha. O nome de Deus, levante a tua mão, tem que ser glorificado na tua vida. Aleluia. Irmãos, nós só nos convertemos, mas nós não deixamos ainda, muitas das vezes, a natureza. Nós viemos para o Evangelho, mas muitos de nós ainda não deixamos a velha natureza morrer. E precisa morrer. Precisa morrer em todos os aspectos. Tem pessoas crentes que olham para o outro, independente dele ser crente ou não. E se for crente é pior ainda, porque é um irmão da mesma fé. Ele cobiça contra a pessoa. Gente, isso é sério. A pessoa está vendo a pessoa em uma situação, ao invés de ajudar, ela tem o prazer de deixar a pessoa se arrebentar. Gente, isso é sério. Nós precisamos nos autoajudarmos, nós precisamos nos socorrer. Nós precisamos nos socorrer. Enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos nessa terra, você precisa se preocupar com o seu irmão. Você precisa olhar e falar: puxa vida, por que meu irmão não está congregando? Será que está acontecendo alguma coisa? E não se manifestar e dizer: ah, cada um sabe da sua vida, vem se quiser, a igreja está aberta. Não é assim, amados. Nós precisamos agir com misericórdia com as outras pessoas, porque de fato nós somos de Deus. Imagine se Deus olhasse para você no seu pecado, porque tem pessoas aqui bonitinhas hoje, rapaz, mas o seu passado foi tenebroso. Olha aí, por favor, uns para os outros. Ai, pastor, o que você está fazendo? Olha aí, amados, um para os outros. Hoje você está vendo esse cabra aí, bonitinho, cheirosinho, está vendo essa irmã aí, sabe? Toda arrumadinha, toda... Sabe, rapaz, mas essa pessoa já foi do balacobaco. Essa pessoa já deu trabalho. Sabe, irmãos, imagine Deus olhando para essa pessoa: não quero ela, fogo, não. Muito pelo contrário, Deus lhe viu no balacobaco e providenciou meio para você vir para Ele, para mostrar o seu amor, para dizer que você é importante, para dizer que você vale muito. Então chacoalhe alguém dessa boa notícia: você vale muito, você vale muito, você vale muito. Aleluia. Nós não podemos, não é que não precisamos, nós não podemos medir os nossos irmãos pelo passado. Nós não podemos. Está vendo que o povo lá fora está animado? Eu estou tentando pregar mais alto ainda, mas eles estão conseguindo me superar. Deus é mais. Jesus.
São gente que ainda está no ano 21, amém? Nós já deixamos as coisas velhas para trás, prosseguimos para o alvo em Cristo. Aleluia. Versículo de número 6. Glória a Deus. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Porque nós temos condições de mostrar se nós estamos ou não na luz. Porque nós que estamos na luz temos atitudes de quem vive na luz. Andamos com cuidado para não tropeçarmos. E quem anda nas trevas não está preocupado com isso. É aquilo sujo, suja-se mais ainda. Mas quem é limpo precisa se preocupar e se esforçar para se limpar muito mais. Você já é de Deus, glória a Deus por isso. Você já é salvo, amém, Jesus. Você está na igreja, eita Deus bom. Você agora está começando a congregar um ano novo, vida nova, amém. Então comece e se esforce muito mais, para você não chegar daqui 2, 3 meses, cadê o irmão? Ah, não aguentou. Ah, cadê o irmão? Chegar em dezembro, eu quero lhe ver firme e forte, porque pode ser o nosso último ano na terra. Nós não sabemos o dia que o nosso Senhor virá. Uma coisa é, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Nós precisamos, irmão, se ajudar mutuamente. E nós precisamos de esforço, nós precisamos nos esforçar. Nós estamos numa carreira, queridos, de reta final, sabe? Tudo aquilo que ouvimos da parte dele, tudo aquilo que vimos da parte dele, dos nossos irmãos que nos antecederam, amados, é verdade. O céu existe. Aleluia. Versículo 7. Se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Isso aqui eu acho fantástico. Até fiz uma frase em cima desse versículo, que já vou ler para vocês. Olha o que o texto está dizendo. Está dizendo, se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos a plena comunhão com ele, uns com os outros. O meu reflexo de comunhão com você é o resultado da comunhão que eu tenho com Deus. A posição que você me demonstra, sabe? Você me diz se você é ou não dele. Isso pega muito crente, irmão, de calça curta. Pega muita gente, sabe, pelas pernas. Porque você é para alguém aquilo que você é para ele. Então eu marquei aqui, quando um cristão vive pecando, porque mesmo crente que não é mais pecador, porque Jesus perdoou os seus pecados, você acabou essa questão de pecador. Você uma vez, ai pastor, eu recebi a Jesus, confessei a Jesus como meu Senhor, os meus pecados foram perdoados e eu continuo sendo pecador? Não. Hoje a obra da cruz ou a obra do Calvário teve valia para você ou não tem? Se tem, os seus pecados são perdoados, e a Bíblia diz que Deus sobre os teus pecados passados, ele não se lembra mais. Yes. Jogou num mar chamado esquecimento, eu não lembro. Então Deus não lhe vê mais como um pecador. Você que recebeu o Senhor Jesus, confessou a ele como Senhor de sua vida, você é um ex-pecador. Por que tem que ter tanto ex isso, ex aquilo, e não pode ter um ex-pecador? A pessoa tem que receber Jesus e dizer, eu sou um miserável pecador. Não, pecador vai para o inferno. Você em Jesus vai para o céu. Então nós observamos que a questão de que o cristão que vive pecando, porque mesmo ele não sendo pecador, ele tem condição de pecar. Porque tudo aquilo que você deixou para trás quando você recebeu o Senhor Jesus, e você volta a praticar, você está pecando. Isso pode lhe classificar como um pecador? Não mais. Se você é daquele que está lutando para poder alcançar a misericórdia, não, a regeneração disto. Vou de forma
melhor te alcançar. Você tem um vício, recebeu Jesus na sua vida, você confessou a Jesus e está firmemente congregando, está firmemente lendo as Escrituras Sagradas. Você tem a certeza que você é de Deus e que você confessou a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Isso é fato. Agora, você é tentado por tudo aquilo que você durante a tua vida viveu. É aquilo que eu disse para um dos irmãos da nossa igreja, que o cabra ou a mulher tem 40, 50 anos de idade, sempre viveu, vamos supor, bebendo, fumando, se prostituindo, viveu, a vida da pessoa é isto. Aí vem para Jesus. Muitas coisas, irmãos, o evangelho transforma 100%. Mas muitas coisas na vida dessa pessoa vai ser um processo. Porque ela ficou 50 anos da vida dela praticando. Vem para Jesus do dia para a noite. Deixa eu te dizer, consegue não. Você não está entendendo, não consegue. Ah, pastor, mas Jesus faz, ele já fez. Salvou ela por dentro. Agora ela ainda está na carne, ela ainda está no tutano, na pele. Então ela sempre vai ser tentada a isso. Se ela não tiver firmeza, ela sempre vai ser um crente capengando. Sempre vai ser um crente torto. Mas não por isso Deus vai o abandonar. Deus sempre vai ver em você que está desse jeito, a condição de ser melhor do que ontem. Então você tem que avançar. Então você tem que procurar meios para se ajudar. Jesus, eu não quero mais isso. Jesus, olha, Senhor, e lutar contra. Aí esses dias tem uma irmã aqui que me procurou, que ela tem um vício do cigarro. Tinha o vício do cigarro. Quero crer que abandonou em nome de Jesus. Ela me procurou e falou: pastor, leva esse cigarro embora no nome de Jesus e ora. Eu falei: eita, meu pai, se me verem por aí com a carteira de cigarro, o negócio tá bom. Mas não se preocupe não. Peguei esse cigarro, falei: cão, lhe arranquei no nome de Jesus, porque a pessoa me entregou a mim. Orei em nome de Jesus e mandei para o inferno, né? E esses dias eu ouvi a pessoa falando: não, eu não fumo mais, glória a Deus por isso. Alguém perguntou: me dá aí, então. Não, eu não fumo mais, eu sou liberta. Pode aplaudir ao Senhor, porque Deus é bom em todo tempo. Mas você tem que ver que esta pessoa está passando por um processo. Não vai dizer que ela não sente vontade, porque a vida da pessoa toda foi dentro disso, irmãos. A pessoa é a mesma coisa que quem sempre viveu a vida roubando. Uma hora ou outra ele vai ver alguma coisa. Amado, não rouba não, você não é ladrão mais. Deixa porque tem dono. Você é crente, no céu não entra ladrão. Embora tenha um monte de ladrão por aí pensando que vai para o céu, mas não vai não. Amém, gente? Amém. Então nós precisamos nos esforçar para não pecarmos. Então a frase que eu tenho hoje aqui dentro dessa ministração é: quando um cristão vive pecando ou pratica um pecado, ele não tem comunhão com os outros cristãos. O pecado afasta uns dos outros. Irmãos, o pecado que um crente, se você praticar um pecado, você sempre vai se afastar de um dos outros. Então quando você também perceber que um irmão ou uma irmã está querendo dar linha da comunhão com você, ore a Deus por ele. Pode orar certo e falar: pai, eu oro no nome de Jesus para que fulano, os olhos dele sejam abertos porque ele está pecando. Senhor, e você já o tirou da vida de pecado. Ore dessa forma, porque, irmãos, quando essa pessoa ela começa a viver a prática do pecado, ela não é mais pecadora, gente. Jesus, isso relativando a pessoa que é crente, pratica o pecado, mas quer continuar servindo a Deus. Ela não é ainda um pecador. Por quê? O processo de justificação já aconteceu na vida dessa pessoa quando ele recebeu Jesus como Senhor. Amém, gente? Preste bem atenção. Não é toda hora você pecou: ai meu Deus, eu tenho que receber Jesus como Senhor. Não. Esquece, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco vira. Deu vontade de falar um palavrão. Mas se alguém entendeu, é isso aí. Vira isso. Sabe, amados, nós precisamos
parar e entendermos: pequei. Opa, isso não me pertence mais. Eu não fui feito para isto. Jesus já perdoou os meus pecados. Então eu chego diante de Deus e falo: Pai, peço perdão. Pai, me humilho porque errei, mas o sangue de Jesus, ele é poderoso, está na minha vida e já me perdoou. E eu tomo o meu caminho e prossigo a minha caminhada. Não é: ai, pequei, agora não vou mais na igreja. Não, amados, é aí que você precisa vir para a igreja. Toda vez que você sentir que está pecando ou que está errando, não corra da igreja. Corra para dentro da igreja. Porque aqui você vai ser alcançado com força. Aqui você vai ser alcançado pela palavra. Aqui você vai ser alcançado pelo poder da palavra. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da condenação. É o Espírito Santo que nos convence. Sabe quando você erra e você reflete: puxa vida, o que eu fiz? É o Espírito Santo dizendo: não faça isso mais não, porque você não foi feito para fazer isso. Você foi feito para glorificar o Pai. Você foi feito para ter comunhão com o Deus de Israel, com o Deus dos céus, com o Deus de Jesus Cristo. Você foi feito para ter comunhão uns com os outros. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Versículo 8, perdão. Se declararmos, esse assunto aqui é um assunto que eu queria tirar só um dia para ministrar para vocês. Mas eu vou ler só esse versículo, vou dar uma pincelada e a gente já vai finalizar a ministração. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Esse texto bíblico muitos cristãos usam, muitos pregadores usam, sem o devido entendimento do contexto, para dizermos que se eu, crente, digo que não tenho pecado, eu já estou pecando, ou seja, estou mentindo. O assunto abordado por João foi para dizer que se alguém não reconhece as suas limitações e fraqueza, essa pessoa vai ser condenada. Ela precisa olhar para si e ver que ela carece do sacrifício de Jesus no Calvário. Porque aqui o gnosticismo, ele pregava da seguinte forma: que diante dos erros, diante das causas que ocorriam de pecados, ninguém precisava de um outro para poder se perdoar. Principalmente esse outro sendo humano, que era o Senhor Jesus Cristo. Eles viam que um homem natural, que um homem chamado Jesus, que no momento foi apresentado à igreja, pelos que viram e ouviram, não tinha condição de perdoar pecado. Então João chega e trata esse assunto dizendo: se você se vê como alguém que não tem pecado, que não precisa de arrependimento, que não precisa reconhecer em Jesus para limpar você, lhe regenerar, você já está pecando. Então nós precisamos sempre olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, vendo nele a condição de nos ajudar em todo tempo. Amém, queridos? Diga: eu posso contar com a ajuda de Deus, em todo tempo. Aleluia. Veja comigo aqui 2 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. Conforme nós precisamos nos posicionar diante da comunhão uns com os outros. Está todo mundo bem, gente? Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 16. Diz assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Vem para mim agora, toda atenção aqui na ministração. A partir de agora, você não pode mais olhar o outro somente com esse olhar humano. Você tem que olhar o seu irmão como alguém que Jesus, o mesmo Jesus que morreu para lhe salvar, lhe regenerar e perdoar os seus pecados, foi o mesmo processo para a vida do seu irmão. Você precisa olhar o seu irmão e não o ver mais como aquele homem que bebia, como aquele homem que era agressivo. E isso é bem claro para as famílias.
Porque muitas das vezes o marido e a mulher congregam, receberam Jesus os dois e estão congregando na mesma igreja, e de fato isso precisa ser verdade, congregarem juntos, mas sempre um fica jogando na cara do outro o passado de ambos. Não, a graça de Deus que lhe alcançou, irmã, é a mesma graça que alcançou seu marido. Marido, a graça de Deus que lhe alcançou é a mesma que alcançou a sua esposa. Então, se respeitem. O seu marido talvez não vai mudar do dia para a noite. Você, irmã, não vai mudar do dia para a noite. Então busquem a Deus juntos. E comecem a considerar esta pessoa como sendo um novo homem, uma nova mulher. Não olhe seu irmão, talvez por um passado que você o conheça. Porque a Bíblia está dizendo que nós não podemos mais olhar meramente com olhar humano, com ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo, assim agora, contudo, já não conhecemos mais deste modo. Porque o Senhor Jesus também, ele foi considerado da forma em que foi visto. Aleluia. Ele foi visto de um ponto de vista, está sem som esse, foi visto de ponto de vista como um homem comum, como meramente um ser humano comum. E nesse aspecto, irmãos, as pessoas acabam não dando o real valor, não dando a real importância como ele precisa ter. Porque ele não é comum, o Senhor Jesus, ele não é comum. Ele não pode ser visto como um homem comum, natural. Ele é o nosso Deus. Nós precisamos o ver como o Senhor de nossas vidas. E todos aqueles que nós temos como Senhor na nossa vida, nós batemos continência para eles. Pai e mãe nós respeitamos, porque são senhores de nossas vidas. Não é para um filho, uma criança chegar e esbofetear o pai. Não, isso não é normal. Porque ele é Senhor. Não é normal o filho falar alto com o pai, porque ele é Senhor. Assim tenhamos o ponto de vista uns com os outros. Você precisa olhar uns para os outros aí, você precisa olhar para o seu irmão, dá um pouquinho mais de som, por favor, aqui. Você precisa olhar uns para os outros, respeitando de forma mútua, respeitando uns aos outros. Você precisa respeitar uns aos outros. O ponto de vista que vocês se olham não pode ser mais de olhar humano somente. Porque se você olhar para o seu irmão, para essa pessoa que está do seu lado, com um olhar humano, pode abaixar um pouco mais. Se você olhar com um olhar humano, você sempre vai ver o homem errado, a mulher errada. O homem que tinha uma vida torta, a mulher que tinha uma vida torta. Mas quando você olha para ele, quando você olha para ela, com o olhar de Cristo, você fala assim: aí está um homem que verdadeiramente Deus alcançou. Aí você olha para uma mulher e você fala: meu Deus, quem é essa mulher? Meu Deus, porque ela já mudou e muito, ele já mudou e muito. Então isso tem que ser motivo de louvor para a sua comunhão. Talvez essa pessoa ainda não chegou a ser, sabe, aquilo que nós precisamos que ela fosse e que ela se torne, mas ele já mudou muito. Essa pessoa talvez nunca entrou dentro de uma igreja, ela está sentada do seu lado. Essa pessoa talvez nunca fez um Pai Nosso, essa pessoa está orando, gritando na igreja, dizendo que Deus é bom. Então aplaudam, por favor, o seu irmão, a sua irmã. Aplaudem a Deus por eles, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aleluias. Deus é bom, gente? E em todo tempo, Deus é maravilhoso.